Alô, o final de semana chegou, em casa é que eu não vou ficar. Com esses versos do Wesley Safadão, fazia tempo que eu não começava um vídeo assim, né? Se tu pegar os vídeos antigos aqui do canal, sempre começava fazendo uma homenagem a esse grande poeta, músico da nossa música brasileira aqui. Eu sou muito fã de Wesley Safadão e o meu nome é Diego Moreira, eu sou psicólogo e hoje eu quero falar contigo de um tema que a gente ouve, eu ouço pelo menos, muito na terapia e com certeza deve ser algo que já passou pela tua cabeça, que é conviver com todo mundo ou não, devo conviver com tal pessoa ou não, mas e como que isso às vezes está dentro de uma estrutura de pensamento que pode estar te fazendo muito mal. Eu ouço na terapia, né? Poxa, Diego, será que eu devo conviver aqui com esse pai, essa mãe, esse tio, esse irmão, esse primo, esse amigo, o diabo que seja, ou não devo conviver? Mas caramba, essa pessoa me faz muito mal e eu vi na internet que você é a média de tantas pessoas, sei lá, 5 pessoas que você convive. O ambiente influencia muito, então você deve se afastar de tais pessoas porque te faz mal e isso vai te deixar doente, fazendo terapia, tomando remédio, internado no manicômio. Ou não, Diego, eu tenho minha religião, eu tenho uma lei moral que diz que eu devo, apesar de tudo, conviver com as pessoas e assim por diante. Isso aqui está estruturado em cima de uma crença de como o mundo funciona e eu quero, sei lá, tratar isso aqui com um pouco mais de sobriedade aqui contigo, a partir de, claro, de uma perspectiva psicológica, de um bom senso, de uma coisa razoável, que isso não é uma lei arbitrária, uma lei genérica que a gente tem que, bom, é assim ou é assado. Eu não devo conviver ou eu devo conviver. Eu consigo resumir isso tudo, que é o que essa tese que eu quero desenvolver aqui contigo em uma frase. Tomei nota até aqui, olha. O negócio é o seguinte, ó, pensa assim, ó. Repete comigo. Enquanto eu sou imaturo, evito quem puxa o meu pior como quem evita vento forte com fogo fraco. Quando eu amadureço, eu volto, não por masoquismo, não porque eu quero sofrer, mas por generosidade e missão. Bonito isso aqui, né? Ou seja, tu vira uma brasa que acende e não uma brasa que apaga. Caraca, que bonito isso aqui, né? Mas é tipo isso. Eu gosto que primeira visão, enquanto eu sou imaturo, é tipo assim, realmente, é uma maçã boa que vai para um cesto podre que vai apodrecer. Mas quando eu tenho uma certa maturidade, eu sou como uma brasa quente que ao chegar perto dessas brasas meio frias, eu ajudo a aquecer elas e a tornar melhor, porque senão realmente todo mundo ficaria numa bolha. Esse argumento, essa tese que eu quero trazer contigo é porque de fato tem algumas pessoas que não tiram algo do nada, né? Elas acabam ativando em nós alguns padrões prontos. E às vezes tu não está consciente disso e tu acha que o problema está na pessoa, quando na verdade o problema está em ti. Claro, o problema está na pessoa, que a pessoa é bem agressiva, como no vídeo anterior, né? Uma pessoa sarcástica, uma pessoa petulante, uma pessoa belicosa, uma pessoa que... Olha, quando eu convivo com alguém que me dispara uma certa impulsividade, que me dispara uma certa inveja, que me desperta uma certa agressividade, uma lascívia, né? Isso costuma ser coisa minha. Vê? Por quê? É o mesmo lance do argumento de quando eu falava sobre relacionamento com o narcisista. Como se relacionar com o narcisista? Ué, não convive. Se tu precisa conviver com aquela pessoa e algo em ti te move, aquilo, tem alguma coisa em ti que precisa ser resolvida. Não é evidente? Não é evidente, senão tu não tá vendo esse vídeo, né? Mas às vezes são algumas carências minhas, às vezes são alguns hábitos meus, às vezes são algumas feridas, e aquela pessoa ela é simplesmente um gatilho que acaba cutucando alguma coisa que está machucada em mim. É assim mesmo, né? E a imaturidade, no final das contas, é, digamos assim, uma pouca regulação emocional, uma pouca capacidade de lidar com essas dificuldades, uma dificuldade muito grande de tocar nesses gatilhos e eu conseguir pouco controle inibitório, a gente pode falar assim, né? Eu não consigo inibir. Meu córtex pré-frontal aqui, ele tá mal desenvolvido, caraca, eu tenho pouco distanciamento reflexivo, quando eu tô naquela coisa eu já me identifico com aqueles sentimentos, eu não consigo mentalizar e eu já saio reagindo e, Diego, quando eu vejo, já despertou o pior em mim, caraca, né? Parece que eu viro eu mesmo, só que piorado, né? Tem, de fato, né? Só que é justamente isso que eu tô te falando. Isso parte de uma imaturidade, de uma baixa inteligência emocional, a gente pode dizer assim. E por isso
Presta atenção no que eu vou te dizer. Por isso que o afastamento, em algumas situações, ela pode ser extremamente terapêutico. E como terapia é como uma muleta. Ela é uma coisa provisória. Terapia não é para sempre. Vê? Ou seja, o afastamento ele também vai ser provisório, enquanto eu não tenho os recursos para poder lidar com aquilo, e eu quero, claro, né, eu posso ser malicioso e assim, não, eu não quero buscar esses recursos, mas claro, é uma falta minha, né? O ambiente, querendo ou não ali, ele vai me influenciar. Só que aí, eu posso, tem dois tipos de personagens, né? A gente ouve o Northrop Frye, eu já citei ele aqui outras vezes, né? Tem um tipo de personagem que ele é o trágico, ele está sempre abaixo da circunstância, né? Aquele personagem trágico, tá sempre ali, caraca, sofrendo, ele tá sempre sofrendo a circunstância, ele nunca consegue se colocar acima. Mas esse é o objetivo, né? Eu imagino que seja essa uma história de vida que tu quer construir, uma pessoa que ela não é pautada, tu não é uma pessoa, tu não deseja se tornar uma pessoa que é pautada pelo ambiente, mas pelo contrário, consegue influenciar no ambiente e mudá-lo para onde tu julga melhor, é claro, vai dar um caminho para aquilo. Então, nesse sentido, super faz sentido eu evitar certas rodas de conversa, eu evitar certos horários, sei lá, específicos para alguma coisa, eu evitar certas pessoas, não por covardia, mas por humildade, que eu sei que eu ainda não sou capaz de chegar naquele ambiente, despertar alguma coisa boa, levar alguma coisa boa, então por isso que eu me afasto, porque eu quero fazer isso. E vê, essa mentalidade vai partir de uma crença que eu vou falar daqui a pouco, tá? O problema acontece que tem algumas pessoas que acabam vivendo desse modo como um estilo de vida. Esse afastamento, ele acaba estando estruturado em cima de o mundo é mau, então eu me fecho. Com uma desculpa de que é prudência, com uma desculpa de que, cara, é assim, o mundo é mau, então eu tenho que me fechar. Só que essa é uma pessoa, percebe, toda pessoa fechada, que fica sentada com a sua bunda na cara do celular, dentro de casa, com o seu ar-condicionado, vendo só Netflix, não convive com os outros, é uma pessoa amarga, ainda que seja uma amargura um tanto quanto sofisticada. Mas é uma pessoa amarga. É uma pessoa que não tem uma certa doçura. A pessoa, ela, em algum lugar dentro dela, ainda que inconscientemente, ela pensa que a realidade é um erro e viver é estar nesse erro. É uma coisa que, puxa, que coisa terrível. Enquanto uma outra postura, essa postura da pessoa que vai se afastar, mas que ela pretende voltar, ela tem um quê de posse do próprio mundo. Ela diz assim, o mundo é meu e eu posso melhorar ele. Esse mundo que está na minha volta, na minha circunstância, os meus, tanto que a gente fala, né, os teus e os meus amores, eu cuido deles. E os meus amores estão no mundo. E as minhas coisas estão no mundo. Aquilo que eu amo, tudo aquilo que está fora de mim, é uma aposta de agência, de ser um sujeito agente no mundo. E não um sujeito que somente sofre as maldades, né, as dores do mundo. Então, quando eu me torno esse sujeito agente, eu ganho um certo sentido, eu ganho uma certa generatividade, eu gero coisas no mundo. Essa é uma postura muito, mas muito salutar. Se tu não tem ela, se tu tá na perspectiva da bolha, pensa um pouquinho nisso. O mundo, ele não é mal, entendeu? Se tu for ver, se tu, sei lá, provavelmente não foi tu que construiu esse celular ou essa tela que tu tá me assistindo aqui agora. A roupa que tu tá usando não foi tu que usou. O mundo lá fora ele é extremamente organizado, apesar de às vezes parecer um caos, a gente viver no Brasil e ter tanta violência urbana, mas é muito organizado, eu posso fechar os olhos e eu vou acordar aqui amanhã muito tranquilo dentro do meu apartamento. O mundo tem uma certa ordem, mais do que desordem, e a gente conta com isso necessariamente, ainda que nós tenhamos todas as razões do mundo para achar que o mundo é esse caos e assim por diante. A maturidade, ela entra quando eu saio de uma pessoa contagiável, né? Eu me contagio muito pelo ambiente, para uma pessoa influenciadora, para uma pessoa reguladora daquele ambiente. Essa acaba sendo uma pessoa madura, essa acaba sendo uma pessoa que a minha presença, ela já não é mais arrastada pelo meio, mas pelo contrário, eu começo a arrastar. E todo mundo busca felicidade, todo mundo procura os bens e todo mundo quer levar esses bens para o seu meio, sem dúvida. E aí, ao invés de eu ser a pessoa que
que se desestabiliza estando numa sala, eu passo a ser aquela pessoa que estabiliza. A minha autonomia interna, ela cresce de tal modo que eu me domino. Aí a gente pode falar aqui da encrateia, que é o que Aristóteles vai falar, ou seja, eu me domino, eu consigo controlar a mim mesmo, as minhas paixões, os meus afetos, que é o que a gente vem falando incessantemente nos vídeos anteriores. Claro, tocando muito na dor, mas sempre proponho aqui uma solução, e a solução desse vídeo que eu já estou te propondo é precisamente essa mudança de olhar, que a gente vai falar um pouquinho agora, um pouco mais, mais aprofundado. Vê. Primeira postura, então. Essa postura que eu digo, o mundo é mau e eu preciso me proteger. Se o mundo é mau e eu preciso me proteger, eu acabo querendo sofrer menos riscos. Só que se eu sofro menos risco, eu sofro menos vida, podemos dizer assim. A gente vai ver isso aqui, às vezes, até mesmo dentro de religião. Pessoas que se fecham dentro da sua bolha, da sua igreja, da sua faculdade, do seu grupo de amigos e assim por diante, e que são pessoas que não conseguem lidar com o diferente, porque o diferente é sempre um risco. Porque, afinal, eu tenho tanta insegurança, ou eu tenho tantas certezas fracas dentro de mim, que eu não posso me expor ao diferente, afinal, né, posso acabar perdendo as poucas certezas que eu tenho. Esse ethos que faz eu me associar a um determinado grupo, olha, é muito raro, não é raro essa pessoa que vai dizer que o mundo é mau e que eu preciso me proteger, um movimento que a gente vê hoje que é muito comum, a infertilidade. Pessoas que não querem mais ter filhos, as pessoas que não querem mais fundar nada, não querem mais criar nenhum projeto, afinal o mundo é só dor e sofrimento. E essa merda, isso aí, essa porcaria de vida mesmo. Não é isso? Todo mundo hoje tem medo. Muitas pessoas hoje em dia, às vezes, acabam tendo essa mentalidade assim, cara, como que eu vou botar alguém nesse mundo? Ou a pessoa tem um filho e aí já se escandaliza, porque, nossa, já é muito difícil, aqui na minha casa já é um caos e o mundo lá fora é um caos, Diego, que horror. É mesmo? Eu tô falando contigo aí que tá sentado com a bunda bem tranquila, com o celular na mão. De fato, beleza, cara. Olha pra tua vez. Pra tu poder dizer alguma coisa dessa, tu precisaria estar pelo menos com, sei lá, uma doença, passando fome. Não é o teu caso. Você não estaria aqui sentadinho vendo esse vídeo. Talvez se for o teu caso, comenta aqui embaixo, né? Que aí os demais aqui, claro, vão se dispor pra te ajudar. Né? Beleza, poderia ter uma coisa legal, né? Tipo, o cara comenta aqui embaixo, Sérgio, o pessoal... Enfim. Porra, devaneei aqui, desculpa. Que é a segunda opção, que é a opção onde a pessoa ela olha para o mundo como uma missão, como uma expansão, como algo que corre. O mundo é misturado, o mundo, olha, eu preciso melhorar onde eu alcanço, o mundo é meu. Uma posse, a gente pode olhar isso de um modo mitológico. De um modo mitológico, nós vemos na base das escrituras que estão dentro da fundação do Ocidente, que vai ser as Sagradas Escrituras, a Bíblia, nós temos um Deus que entrega a criação para o homem dar nome. Ou seja, é quase como se a criação ela fosse dada por procuração, né? Te dou uma procuração, a criação é tua. E de fato, se a gente é capaz de estragar, a gente é capaz de arrumar. Tem aquele ditado que vai dizer, né? O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. De fato, né? Só que a maçã boa, ela não entra no cesto para pegar mofa, sei lá, a gente pode dizer que ela entra para perfumar aquela podridão daquelas outras, ou ainda aquela metáfora que eu trouxe, a brasa, ela chega naqueles carvões ali secos, frios e incendeia. Bota fogo no mundo, né? É bonito isso. Bota fogo, não tô falando literalmente, né? Os seus piromaníaco, maluco, ou seja, Só que o pulo do gato, conectando com o que a gente estava falando no início, o pulo do gato é que a missão só é missão quando eu sou capaz de realizar essa missão e eu quero me dispor para ser um bom cumpridor dessa missão. Então, a missão só acaba sendo missão quando eu não apago junto. Se a minha brasa é muito fraca, eu caio num monte... Não é assim quando... Pelo menos aqui no sul a gente faz muito churrasco, né? Tu pode botar uma brasinha pequena ali, mas tu não bota ela ali perto dos outros com um certo espaço para oxigenar ela, põe um pouquinho de vento, ajuda ela, então não vai pegar fogo, não vai funcionar. Ela vai apagar e vai ficar igualzinha às outras, né?
Mas se essa brasa ela está incandescente, né? Ela está com uma chama acesa e bota outra brasa ali perto, não pode ser muito também. Por isso que essa missão toda, e às vezes aqui tem a tara das pessoas que querem fazer coisas muito grandiosas, etc. Qual é o risco de eu ter essa megalomania de fazer coisas muito grandiosas, esse messianismo imaturo? É justamente esse. Tu não é o Messias, tu vai apagar, é isso que vai acontecer. É muito bonito esse teu desejo de ser grande, de fazer coisas boas e grandes, mas às vezes tu tá fazendo isso e é só uma fuga, é só um complexo de superioridade, porque às vezes tu tem um amigo teu que tá precisando de ti e tu não faz nada, né? Claro, né? Se esse amigo também ele não tá no contexto que eu falei, cara, esse amigo me faz muito mal aqui, eu não consigo. Ele ativa algumas coisas em mim de que eu tô tentando melhorar, e de fato, beleza, então Northrop Frye, de novo, né? Tipos de personagem. Tem aquele que é o imitativo baixo, imitativo alto. Imitativo baixo é aquele que está tentando fazer as coisas, no momento ele vira o imitativo alto. Imagina numa empresa. Entrou numa empresa nova, tu está tentando aprender como é que faz aquele trabalho, assim por diante, até que num dado momento aquilo fica natural para ti, tu está até ensinando os outros. Virou um imitativo alto, tipos de personagem que ele fala, né? Cara, beleza, eu já tenho o que é suficiente. E é isso que é esperado de um ser humano adulto. A gente vai, claro, colocar muitas vezes numa bolha a criança, por quê? Porque ela é altamente influenciável, ela não tem capacidade de influenciar no meio, até a vida adulta. Um adulto se pressupõe, e eu falo aqui com adultos, e às vezes, claro, tu pode, claro, ter tido uma história que te dificultou, que te criou dificuldades, que tu não consegue ter essa maturidade aqui, mas sim, é esperado de um adulto de que ele tenha uma personalidade inteira, íntegra o suficiente, onde ele consegue chegar num lugar e ele não se corrompe. Onde ele consegue chegar num lugar e ele influencia, claro, a luz da sua consciência para elevar aquele meio, digamos assim. Afinal, esses meios todos eles são nossos. Essa segunda postura de o mundo é meu, o mundo é uma missão, eu preciso transformar ele numa coisa melhor, eu sou essa brasa, ou quero pelo menos ser essa brasa acesa, ela me traz alguns efeitos psicológicos. O primeiro, sentido na vida. Lembra? Eu acabei de dar o nome, né? É uma missão. Segunda coisa, treina as virtudes sociais. Eu acabo sendo mais paciente, eu procuro ser mais forte, procuro ser mais magnânimo. A minha caridade, claro, com limites, ela aumenta. Afinal, eu estou tentando melhorar aquele ambiente, eu estou aplicando trabalho. Lembra? Trabalho é transformar uma coisa menos valiosa numa coisa mais valiosa. Foi mal, desculpa, refluxo. E outra coisa, esse modo de pensar, ele evita uma armadilha psicológica, a gente pode dizer assim, que é confundir paz com controle. Que é assim, eu só fico bem se tudo ao meu redor estiver muito bem comportado, que às vezes né? Às vezes a gente vê, claro, no Brasil é mais difícil, no primeiro mundo é mais, né? Tudo é muito organizado e quando tem alguma coisa fora. Eu falei alguma coisa disso, eu acho, no vídeo do pedreiro lá. Olha mais para trás aí. E a segunda coisa, e a quarta coisa aqui, é que ela integra essa postura, e como eu vou procurar me relacionar com os outros, me traz uma maturidade que eu percebo que, por exemplo, não é nunca sentir raiva, não posso sentir raiva de alguém, não posso sentir um desgosto, não. É que é um sentir raiva e não servir à raiva. Então eu permito até que eu possa sentir as coisas, mas eu não sirvo a essas coisas que não me servem. Legal isso, né? Eu não sirvo a essas coisas que não me servem. Vamos tentar criar um critério, né? Tinha anotado aqui pra gente tentar fazer um fechamento. Vamos fazer um critério simples. Se tu entra num ambiente e tu sai menor, né? Tu sai, menor. Tu sabe o sentimento de se sentir menor? Me senti menor aqui. Mas eu saio mais lúcido, mais firme, ainda que cansado, ainda que foi difícil. Bacana, é um bom ambiente. Não, é um ambiente que eu saio mais reativo, é um ambiente que eu saio mais ressentido, eu saio tentado, saio envergonhado. Recorrente, corta. Isso é um sinal de fogo fraco, precisa de uma certa distância desse ambiente ainda. E tá tudo bem, tá? Por quê? Porque generosidade não obriga a intimidade, ou seja, tu conviver em alguns ambientes é uma questão moral. Tem gente que tu pode ser bom à distância, numa distância que tu consegue, sei lá, com oração, com respeito, com uma ajuda pontual, sem necessariamente ter uma convivência muito estreita. E tá tudo certo, cara. Beleza, né? Tu não tem que abraçar o mundo.
Porque prudência não é falta de caridade, não é falta de amor. É uma certa prudência. É eu saber hierarquizar as coisas aqui. Tá? Então, pensa assim, quais ambientes que eu vou e eu saio ressentido, envergonhado, tentado a fazer alguma porcaria, reativo. Assim, cara, calma, reflete se não tem que te afastar desse ambiente. Não faz bem pra mim. Não, mas esse ambiente eu até canso, mas eu saio um pouco mais lúcido, saio um pouco mais firme. Vai pra lá, cara. Convive, sai da bolha, tá? Acho que por hoje é isso, pessoal. Se tu gostou desse vídeo, curte ele, considera te inscrever no canal, se quer receber mais vídeos como esse, é muito bom. O algoritmo vai te indicar mais vídeos para tu assistir. E é isso, tá bom? Fiquem com Deus, não façam nada que eu não faria e até a próxima. Tchau, tchau.